Recurso especial eleitoral 679, de Guarujá, São Paulo, sob a relatoria do ministro Henrique Neves da Silva. Recorrente Ministério Público Eleitoral e também coligação Cidade Viva, e recorridos Maria Antonieta de Brito e outro. Com a palavra o relator, teremos sustentação da tribuna pelo recorrente e pelo recorrente coligação Cidade Viva e também pela recorrida Maria Antonieta de Brito. Senhor presidente, o Ministério Público e a coligação Cidade Viva interpõem recurso especial eleitoral. Eu distribuí o relatório, fiz chegar aos gabinetes de relatório ainda ontem, então vou fazer um resumo, e até porque haverá sustentação. O acordo regional considerou que não haveria conduta vedada, que é do 73, inciso 7, com um acordo no seguinte emenda: despesas com publicidade institucional, análise da média dos gastos relativos aos 3 últimos anos anteriores ao pleito. Conduta vedada não configurada, inteligência do artigo 73, 7 da Lei 9.504, em face da Lei 4.320/64 e a Lei Complementar número 101 de 2000. Regularidade do empenho e liquidação de despesas, matéria preliminar rejeitada, agravo retido prejudicado, os recursos desprovidos. Sobrevieram os recursos especiais, no qual se aponta a violação ao artigo 73, 6, porque, segundo o recorrente, o valor efetivamente pago e ou liquidado no ano de eleição pelo poder público para o custeio de sua propaganda institucional seria superior ao valor do ano anterior e da média dos últimos 3 anos, que é a regra do artigo 73. Indica o precedente desse tribunal no agravo regimental 170.761, dígito 14, ministro Marcelo Ribeiro, e o que se discute basicamente em ambos os recursos é isso, é saber se as despesas que o Tribunal Regional Eleitoral considerou que foram realizadas em 2010, mas constavam como restos a pagar, foram liquidadas em 2011, deveriam ser computadas como gastos de publicidade no ano de 2011, no ano da eleição, para efeito da aferição dessa média e desta extrapolação ou não do limite legal previsto no artigo 73, inciso 7º. Senhor presidente, em linhas gerais, esse é o relatório. Com a palavra, pela recorrente coligação Cidade Viva, o doutor Luiz Antônio Nascimento Cury. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral eleitoral, vice-procurador-geral eleitoral, em primeiro lugar, gostaria de externar a honra de estar pela primeira vez sustentando nessa nova sede do TSE, que é uma sede muito bonita e que realmente trouxe ao tribunal a grandeza que ele vem ostentando nesses últimos anos. E eu gostaria de começar a minha sustentação oral dizendo que existem diferenças que têm sido bem apreendidas por esse tribunal no julgamento de determinadas causas. E essas diferenças, elas dizem respeito a aspectos particulares de cidades em comparação com aquelas grandes cidades que a gente vê na mídia. Aqui é importante colocar que o município de Guarujá, embora seja muito famoso pelas suas belas praias e pela sua parte de veraneio, é um município onde, na parte bonita, moram 30, 40 mil pessoas. Infelizmente, na parte feia de Guarujá, nós temos mais de uma centena de milhares de pessoas, principalmente no distrito de Vicente de Carvalho, que é um distrito pobre. E para ilustrar essa questão, eu acho que um primeiro ponto importante para a gente tocar, e que eu vou chegar lá na frente na questão da intenção do legislador por conta do precedente do Marcelo Ribeiro, é que em Guarujá, ainda na eleição de 2012, não houve propaganda eleitoral pela televisão. Ou seja, as cidades da Baixada Santista, em geral, são cidades que estão em crescimento, mas que têm orçamentos apertados, onde os gastos de publicidade seguem, obviamente, essa realidade. Então, aqui, o que nós estamos sustentando é que a decisão da Corte Paulista acabou por violar o artigo 73, inciso 7, da Lei 9.504. E por que violou? Porque houve uma escancarada e acentuada extrapolação dos gastos em publicidade ocorridos no ano eleitoral, no primeiro semestre de 2012. Para Vossas Excelências terem uma ideia, a média de gastos em publicidade da Prefeitura de Guarujá,
e obviamente que esses gastos não incluíam propaganda televisiva, muito menos no horário do Jornal Nacional, horário nobre da TV Globo, era de R$2 milhões por ano, isso nos anos de 2009 e 2010. No ano de 2011, nós tivemos um primeiro aspecto bastante curioso, que foi uma triplicação do valor de publicidade que então vinha sendo praticado. No ano de 2011, o ano que antecedia as eleições, e aquele ano que todos sabemos que, infelizmente, os candidatos acabam antecipando suas campanhas, o valor médio de gasto das publicidades acabou triplicado e gastou-se, no pobre município de Guarujá, R$6 milhões em publicidade institucional. E aí houve uma situação também de ineditismo, que deve ser mencionada para que Vossas Excelências possam aquilatar a gravidade da conduta. E esse ineditismo foi a forma de veiculação dessas propagandas. Essas propagandas passaram a ser veiculadas na imprensa televisiva e na abertura do Jornal Nacional, a um preço que Vossas Excelências devem imaginar para o município de Guarujá. Mas, voltando à questão da representação eleitoral propriamente dita, as provas estão nos autos, a matéria da extrapolação dos gastos é incontroversa e, como muito bem apontado pelo ilustre relator, a divergência está, em primeiro lugar, na tese sustentada pela recorrida, que é uma tese de que R$1 milhão dos R$1.600.000 de extrapolação dos limites nos gastos de 2012, teriam decorrido de restos a pagar em 2011. Então, é muito importante aprender aqui a questão dos valores. Tem prova robusta e incontroversa nos autos que, ainda que se admita a incrível tese dos restos a pagar, que nós veremos com um pouquinho mais de afinco, ainda assim houve uma extrapolação de mais de R$530 mil nos gastos de propaganda. Essa extrapolação foi bastante apontada com proficiência no voto vencido que a Corte Paulista proferiu, na figura do juiz Encinas Manfré, que, inclusive, cassou o registro da hora recorrida. No despacho inicial da representação, já em vista de um documento que foi enviado por um cidadão em maio de 2012, o juiz de primeiro grau pedisse que a representada apresentasse notas de empenho de publicidade 2009, 2010, 2011 e 2012. Por incrível que pareça, Excelências, essas notas de empenho jamais foram apresentadas no processo, embora, em oportunidade posterior, o juiz de primeiro grau tenha reiterado essa ordem. No momento da contestação, ao invés de cumprir a ordem e juntar os empenhos que já haviam sido negados a cidadão guarujaense, o que fez a prefeita? Apresentou uma planilha, que é um documento que está às folhas 69 dos autos, e que essa planilha criava a tese dos restos a pagar. Olha, houve um empenho em 29 de 12 de 2011, de uma verba publicitária de R$1 milhão, e, na verdade, esse milhão teria sido pago nos 6 primeiros anos de 2012, de modo que eles não deveriam entrar no cômputo da propaganda de 2012, mas sim na de 2011, o que causaria novo aumento da média. Isso não pode ser considerado, Excelências, principalmente se a gente levar em conta os valores e as datas dessas ocorrências. Por quê? Porque o dia 29 de 12, desculpem, o dia 29 de dezembro do ano de 2012 foi uma quinta-feira. Como Vossas Excelências bem sabem, e nós particularmente tivemos a honra de advogar para algumas empresas de publicidade, a publicidade junto ao setor público e mesmo ao setor privado, ela só é autorizada depois da chamada AP. E essa AP, junto ao setor público, ela tem que ser seguida de uma nota de empenho. Então, a gente chega a uma conclusão bastante simples, que a autorização da veiculação de propaganda é que gera a nota de empenho. E o que vem aqui a reforçar, que inclusive recebeu a pecha de fraude de um dos juízes do TRE, que depois acabou retificando
o seu voto e seguindo o voto majoritário, foi que esse empenho, numa quinta-feira, no dia 29/12, de um valor relevante, excelências, vamos voltar aos valores de 2010 e 2009 de publicidade. A Prefeitura, no ano inteiro, gastava R$ 2 milhões. Agora, o que quer se fazer crer, na tese que acabou sendo acolhida pelo Tribunal Regional Eleitoral, é que em 2 dias, quinta e sexta-feira, a Prefeitura teria consumido R$ 1 milhão em publicidade. E isso, obviamente, não ocorreu, até pelas particularidades da cidade, da população, dos valores envolvidos, de forma que aqui a extrapolação está muito clara, e essa tese dos restos a pagar de 2011, ela efetivamente não vinga. Mas ainda que essa tese vingasse, o que nós estamos alegando no nosso recurso especial é que os gastos de publicidade, e aqui a gente não pode exigir o tecnicismo do direito financeiro que foi acolhido pelo Tribunal Regional Eleitoral, são gastos que devem ser balizados pela conduta vedada, que é atribuída aos agentes. Então, a observação, e aqui a gente volta a tocar na questão do espírito da lei, que está no brilhante voto do ministro Marcelo Ribeiro, no paradigma que nós trazemos como dissídio jurisprudencial no acórdão, é um gasto que deve ser aquilatado no momento da veiculação daquela publicidade. Então, fica muito evidente que, ainda que se considere que aquele valor empenhado em 2011 e efetivamente liquidado, pago em 2012, fosse de fato restos a pagar, o que lamentavelmente não é sim uma artimanha contábil e baseada unicamente numa declaração do próprio contador da Prefeitura, mas ainda que a gente pudesse admitir isso, o que importa para fins de aquilatar se esse gasto causou uma violação à conduta vedada de veiculação publicitária no ano da eleição, a conclusão é óbvia e é lógica. Ninguém gasta tanto. Em 3 dias, os pagamentos foram durante o ano eleitoral, esses pagamentos incorreram em violação ao dispositivo e houve aqui a prática de conduta vedada. Eu pediria um minutinho para concluir, para Vossa Excelência, concluir, apenas para citar a questão do dissídio jurisprudencial, porque o agravo regimental citado pelo ministro no relatório, ele sintetiza a posição da Corte com relação à não propriedade da utilização técnica dos conceitos de dissídio de direito financeiro e, ultimamente, para falar da questão da desnecessidade, que já foi sufragada pela Corte, do eventual potencial lesivo, que, de qualquer forma, ocorreu. Pedimos o provimento do recurso com a cassação do registro e do diploma da candidata indevidamente reeleita para a Prefeitura de Guarujá. Obrigado, Excelências. Pela recorrida, Maria Antonieta de Brito, com a palavra o doutor Eduardo Alckmin. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, nobre procurador-geral, o vice-procurador-geral eleitoral, eminente advogado que me antecedeu na tribuna, eminente amigo, doutor Cury, quem rendo minhas homenagens, dizendo que nem mesmo o talento desse grande e nobre advogado conseguiu disfarçar que o que se pretende a rigor é revolvimento de matéria de prova, revendo todas as conclusões fáticas já extraídas na Corte Regional. O acórdão recorrido teve como relatora a desembargadora federal Marli Ferreira, e que examinou criteriosamente essa questão das despesas da propaganda eleitoral. De acordo com o acórdão deste tribunal, de que foi relator o eminente ministro Marcelo Ribeiro, acórdão no agravo regimental, recurso especial 1761-14, Sua Excelência, desembargadora Marli Ferreira, assentou a premissa de que, em termos de gastos públicos, há 3 fases conhecidas. Empenho, que é a autorização para que se promova o gasto, liquidação, que
que é exatamente a verificação se o serviço ou a mercadoria foi fornecida, e, finalmente, pagamento. Então, consideradas essas três fases, disse a desembargadora Marli Ferreira, com base na documentação do processo: não há dúvida nenhuma que a propaganda, houve empenho e houve liquidação em 2011. Apenas houve o pagamento a posteriori em 2012. Mas o que é essencial, penso eu, ao dirimir essa questão, é saber quando a propaganda foi levada a conhecimento da população. Porque o que a lei eleitoral quer vedar, evidentemente, é que em ano de eleição se transmita propaganda de forma assintosa, acima da média dos 3 últimos anos. Essa é a finalidade da lei, e que foi exatamente reconhecido no precedente deste tribunal, que foi à larga citado pela eminente desembargadora Marli Ferreira. O artigo 73, inciso 7º, digo melhor, da Lei 9.504, exatamente diz que é proibido gastar acima da média dos 3 últimos anos, exatamente para evitar que no ano da eleição haja um excesso de propaganda que poderia favorecer, ainda que observado os princípios da impessoalidade, enfim, todos aqueles princípios do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, poderia causar um efeito positivo ao detentor de cargo público. Mas esse limite, como eu disse, é fixado de acordo com a média do que foi efetivamente empenhado e liquidado. Quer dizer, a propaganda que foi transmitida. Esse é o critério. E isso é que foi observado aqui no caso. O que pretende os recorrentes? Não, deve valer é o pagamento. Bom, o acórdão, cito aqui o voto do eminente juiz Paulo Hamilton, demonstrou que se fosse adotar esse critério de pagamento, ainda assim, convertido esse critério como regra, também aqui não teria havido extrapolação do limite. Disse Sua Excelência: ora, resta claro que se adotarmos o simples critério de pagamento, estaremos incluídos as despesas de outros exercícios. A folhas tais, se verifica que a média dos gastos com publicidade nos anos 2009, 2010 e 2011 foi de 3.605.000, valores referentes aos gastos liquidados e pagos. Em 2012, o gasto com publicidade realizada e paga foi de 3.500.000. Vou citar o número, o grosso número, porque facilita o raciocínio. Então, 3.600.000, 3.500.000. Ainda que não se contemple o valor liquidado, verifica-se que o valor de 2011 soma 4 milhões. Nesse valor está inserido o montante de 1 milhão, que se retrata de resto a pagar do exercício anterior. Assim, o valor do pago dos gastos efetivamente realizados em 2012 foi de 3.589.000. Então, qualquer que seja o critério que se pretenda adotar, conforme diz o acórdão recorrido, está aquém da média. Mas, ressalto, esse tribunal já fixou o critério, é a questão do empenho e liquidação. Até porque, se fosse adotar pagamento, suponhamos a seguinte situação. Então, no ano da eleição, faz-se muita propaganda, há empenho, há liquidação, mas não se paga, deixa-se pagar no ano seguinte. Aí, então, não haveria infração à lei? É evidente o despropósito. É claro que o que realmente importa é quando essa propaganda é transmitida. E aqui, no caso, os fatos do processo demonstram que não houve extrapolação. Forte no precedente desta Corte, o que se pede é o desprovimento do recurso. Muito obrigado pela atenção. Ministro Henrique Neves. Senhor presidente, inicialmente eu examino a tempestividade. Eu já distribuí o voto também, tentarei resumir, porque, para variar, é longo. Convém. Qualquer dúvida, eu volto e explico o ponto. A primeira questão é a relação à não ratificação pelo Ministério Público do recurso especial interposto quando interposto em base de declaração. Eu ressalvo meu ponto de vista, entendendo que não seria necessário, porque os embargos declaratórios não alcançaram efeito modificativo, mas cito decisão recente do plenário,
do ministro Dias Toffoli, no qual entende-se que a aplicação da súmula do STJ de que é necessária a ratificação. Então, em relação ao Ministério Público, eu concluo que, na espécie que é salvado o meu entendimento, o recurso especial manejado pelo Ministério Público Eleitoral não deve ser conhecido, de acordo com a orientação majoritária do plenário dessa Casa, que observa, ao decidir monocraticamente em outros casos, em face de um princípio da colegialidade. Não conheço o posto do recurso do Ministério Público Eleitoral. Agora, os declaratórios foram providos, não? Não, os declaratórios não foram rejeitados providos. Não houve mudança, não houve perda de objeto, né? Nós temos o mesmo entendimento, mas ficamos vencidos. Ministra Luciana Nócio, porque a ratificação, a partir do momento em que não tenha ocorrido na modificação quanto ao ato impugnado. Eu não tenho dificuldade. Se os embargos declaratórios foram desprovidos, porque aí nós votamos assim, Vossa Excelência tem convencimento nesse sentido. Eu tenho convencimento nesse sentido, estava só ressalvando em relação à nossa posição. Senhor presidente, da mesma forma... Superior baixou uma voz de censura a esse posicionamento. Sendo que não havendo modificação, não há por que ratificar nada. O acordo existe ainda. Seria a forma pela assim. Forma, né? Apesar de já ter votado, como no precedente que o eminente ministro Henrique Neves faz menção no final do ano passado, da relatoria do ministro Toffoli, verifiquei inclusive as notas orais, eu apenas acompanhei o relator, mas eu também acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Nós vamos acompanhar, eu acredito, o relator. Eu reajusto o recurso. Até eu cito um precedente meu, que eu leio a ementa desse precedente que comporá a ementa desse julgado. Exato. Não há necessidade de ratificação do recurso especial interposto. Você concorda em ultrapassar, então, a preliminar? Especialmente porque, nesse caso... Ministra Laurita, mantém... O entendimento do relator é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Eu acompanho. Eu reajustei meu ponto de vista. É exatamente o contrário. Sua Excelência aponta que um poder mais alto surge, que é o do Supremo, na dicção da primeira turma. Que aí a conclusão do meu voto é exatamente o item 3 da ementa transcrita a folhas 10, que é da minha relatoria, que eu já tinha julgado em 2011 nesse sentido, e reafirmo. Não há necessidade de ratificação do recurso especial interposto simultaneamente com o embargo de declaração, quando o apelo é apresentado por parte distinta daquela que opôs os declaratórios. Preliminar de intempestividade afastada por unanimidade. Eu reajusto meu ponto de vista. Vossa Excelência evolui? Acompanho, ministro. Acompanha? Vossa Excelência, então, admite o recurso? Eu conheço o recurso. Tá, então, vamos adiante. Então, a matéria dos dois recursos é exatamente a mesma. De qualquer forma, tem o recurso da coligação. Senhor presidente, o quadro fático posto no acordo regional é o que está nas folhas 13 do meu voto e já foi lido da tribuna. Ou seja, em 2009, 2010 e 2011, a média foi de 3.600.000, em 2012 o gasto foi de 3.596. Ainda que contemplado o valor liquidado, verifica que o valor pago em 2002 soma 4.700, nesse total está inserido o montante de 1.119.000, que se trata de restos a pagar no exercício anterior. Assim, o valor pago, os gastos efetivamente realizados em 2012, foi de apenas 3.589.328,61, o que é inferior tanto à média como o gasto no ano anterior. Prosseguindo, eu transcrevo os votos muito bem elaborados do Tribunal Regional Eleitoral do São Paulo e peço atenção nas folhas 16. Outra questão fática posta pelo acordo regional. O valor utilizado com publicidade em 2012 é realmente menor que a média dos 3 primeiros anos e a média de 2011. No pagamento efetuado em 2012, há restos a pagar na ordem de 1.119.000, referente à publicidade realizada em 2011. As afirmações... Esse dado, para mim, é fundamental. As informações postas da tribuna, com devida vênia, não correspondem à base fática que o acórdão regional considerou. Eu continuo transcrevendo o acordo regional, adotando praticamente toda isso, e a partir da página 21 eu faço a menção ao precedente, só a este precedente do tribunal, por isso inclusive que inclui o feito em pauta, no qual o ministro Marcelo Ribeiro disse que, acaso adotássemos o entendimento sustentado, incorreríamos na inadequação de cotejar valores obtidos segundo critérios diferentes,
Ou seja, estaríamos comparando as quantias efetivamente pagas nos 3 anos anteriores ao pleito, cujos gastos, diga-se de passagem, poderiam ter se originado de exercícios financeiros diversos, com despesas geradas no ano eleitoral, mas ainda não pagas. Nessa hipótese, uma despesa contraída no ano de 2007, mas somente paga no ano de 2008, por exemplo, não seria sequer contabilizada, visto que desprezada no cálculo da média dos 3 anos anteriores ao pleito, cujo parâmetro, segundo defende o recorrente, seriam os valores efetivamente pagos, e também excluída do montante relativo a 2008, em que apenas se consideram as despesas contraídas. Tal raciocínio não deve prevalecer, não sendo possível utilizar essa expressão despesas no sentido pretendido, quando o espírito da lei é combater o excesso de dispêndio com publicidade dos órgãos públicos ou respectivos entidades de administração indireta em anos eleitorais. Postos esses precedentes, eu passo a análise da matéria e digo que a Lei 4.320/64, que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle de orçamento da União, Estados e municípios, prevê no seu artigo 63 que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base o título e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Transcrevo o dispositivo. O artigo 62 prevê que o pagamento de despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Diante dessas disposições, vê-se que a realização das despesas implica primordialmente a liquidação delas no momento em que há a comprovação efetiva do serviço. O regime de liquidação, inclusive, terá fundamental importância para que o administrador tenha prudência na efetiva realização de despesas no próprio ano eleitoral, momento em que a observância à limitação de tais gastos com a publicidade se demonstra essencial, considerando o período em curso. Por outro lado, a regra do artigo 73 deve ser interpretada de acordo com o caput do seu referido dispositivo, que faz menção às condutas dos agentes públicos que são tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos. A partir dessa previsão legal, é que o inciso 7 estabelece a proibição de, no ano da eleição, antes dos 3 meses que antecedem o pleito, serem realizados, aspas, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades de administração indireta que excedam a média do gasto dos 3 últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. A regra proibitiva previne, em outras palavras, que os administradores públicos realizem no primeiro semestre do ano de eleição a divulgação de publicidade que extrapole o valor despendido no último ano ou a média dos 3 últimos, considerando o que for menor. Tal proibição visa essencialmente evitar que no ano de eleição seja realizada publicidade institucional como meio de divulgar os atos e ações dos governantes em escala anual maior do que a habitual. No caso dos autos, o que se discute não é propriamente a realização da publicidade no ano eleitoral ou a sua quantidade, mas o pagamento de publicidade anteriormente realizada, que, segundo o Acordo Regional, foi liquidada em 2011, ou seja, a efetiva prestação de serviço foi atestada em 2011, aqui está 10, é 11, mas o pagamento somente havia ser realizado no exercício seguinte. A adoção de tese contrária esposada pelo Acordo Regional geraria a possibilidade inversa, essa sim perniciosa ao processo eleitoral, de se permitir que a publicidade realizada no ano da eleição não fosse considerada, caso a sua efetiva quitação fosse postergada para o ano seguinte ou da eleição, ao título de restas a pagar, observados os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso, tenho que a melhor interpretação da regra do artigo 73, no que tange a definição para fins eleitorais do que sejam despesas com publicidades, seja considerar o momento da liquidação, ou seja, do reconhecimento oficial de que o serviço foi prestado, independentemente de se verificar a data do respectivo empenho ou do pagamento. E, como dito acima, ao fazer tal análise sob o ângulo das provas produzidas nos autos, o Acordo Regional foi peremptório em afirmar que, aspas, o que se verificou no ano de 2002 foi simples pagamento de despesas liquidadas em 2011 e que, aspas, o valor utilizado com publicidade em 2012 é realmente menor que a média dos 3 primeiros anos e a média de 2011. Dessa forma, entendo correta a decisão regional que, mantendo a decisão de primeiro grau, concluiu pela não configuração da conduta vedada. Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público e pela coligação Cidade Viva. Eu, no início, já havia feito referência à impossibilidade de reexame de matéria de fato nessa instância. Tomou os votos nominalmente em homenagem aos ilustres advogados que assomaram a tribuna. Ministra Luciana Lócio. Senhor presidente, entendo que o fundamental para analisarmos o presente caso é, de fato, aferirmos o quanto gasto com a publicidade, qual o valor. E o acórdão regional não deixa dúvida. O acórdão regional, nos trechos, inclusive, transcritos pelo eminente relator em seu voto, esclarecem que, analisando o demonstrativo de gastos com publicidade, seja pelo valor liquidado ou pelo valor pago, verifica-se que o montante gasto em 2012 é inferior à média legal.
E mais adiante, também esclarece que o valor utilizado com a publicidade em 2012 é realmente menor que a média dos 3 primeiros anos e a média de 2011. Ou seja, não podemos aqui na instância especial ir de encontro ao quadro fático trazido pelo regional e afirmarmos algo distinto do que o regional, ao analisar as provas, Você acompanha o relator? acompanha o relator, portanto. Também. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, egreja tribunal, os senhores advogados presentes e demais estudantes. Senhor presidente, num primeiro momento, eu gostaria só de destacar que, no meu modo de ver, a justiça eleitoral, em confronto com a soberania popular, tem que ter uma postura minimalista. No caso específico, houve eleição, a soberania popular se exteriorizou, de sorte que é excepcional nós nos voltarmos contra essa manifestação, evidentemente, sob o ângulo da legalidade. Sob o aspecto da legalidade, eu verifico o seguinte, senhor presidente, que a conduta vedada pela lei, e coincidentemente aqui também fala-se em conduta vedada pelos políticos, a conduta vedada é realizar despesa com publicidade, de sorte que também, no meu modo de ver, não é possível, no campo sancionatório, que é o caso específico, fazer-se uma interpretação extensiva ou analogia em malam parte para poder alcançar o campo da sanção, principalmente nessa hipótese em que os agentes políticos foram efetivamente eleitos. Por outro lado, também observo que a razão de ser, a ratio essência do dispositivo, não é pagar, é realizar a publicidade naquele ano eleitoral com potencial para influir na eleição. Isso aqui foi afastado pelo tribunal local. Por fim, senhor presidente, eu realmente não... e essa é uma metodologia que o Superior Tribunal de Justiça, a instituição da qual pertencia, utilizava-se reiteradamente, é absolutamente impossível essa análise matemática das despesas que aqui foram ressaltadas da tribuna, sem análise fático-probatória. Então, no primeiro momento, eu ficaria com o não conhecimento do recurso e, superado isso, no mérito, nego o provimento, acompanhando o relator. A ministra Rosa Weber. Também, senhor presidente, partindo da presença dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, né, essa ponderação do eminente ministro Fux no sentido do não conhecimento em função da necessidade de revolvimento de fato e prova, porque a partir do quadro fático estabelecido pelo regional, que por sua vez confirmou o juízo de improcedência da representação, exarado em primeiro grau, quer dizer, deixando de lado esse aspecto como sua excelência, eu acompanho o relator, porque onde negou provimento aos recursos. Acho impossível afastar o quadro fático que está delineado no acórdão regional. Ministra Laurita Vaz. Senhor presidente, eu verifiquei que o eminente relator exauriu a matéria, né? Tanto no sentido de conhecer do recurso, como de negar provimento. Não é? Porque seríamos, para fazer este reexame de tudo que foi analisado pelo acordo recorrido, nós teríamos que fazer realmente um exaustivo exame da matéria probatória. Acompanhe o eminente relator. Relator. Ministro Otávio. Presidente, eu supero o conhecimento. A questão colocada aqui é uma tese. É simplesmente uma tese. Se considera a média segundo as despesas realizadas no ano, ou se toma como despesa o ano em que se pagou ou se liquidou, propriamente dito, a obrigação decorrente. O que se entende no preceito como despesas, né? Exato. Não, e a solução é legal. A solução está na Lei 4.320. Tá bem. Nos artigos 35 e 36, muito bem mencionados pela relatora do Acordo Regional, desembargadora Marli Ferreira. Ela coloca com toda clareza os conceitos necessários para que se considere a despesa efetivamente no ano que é realizada, separando despesa realizada de despesa liquidada ou
despesa paga, e despesa paga, liquidada e depois despesa paga. Por isso, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida para conhecer do recurso e, em conhecê-lo, prover na esteira do brilhante voto do relator. Desprover. Vossa Para Excelência, desprover o recurso, para desprover o recurso nos termos do voto do relator. Eu também acompanho o relator, porque o objetivo da norma é evitar a publicidade exacerbada no ano da eleição, né? Então, proclamo que o tribunal, por unanimidade, desproveu os recursos.